MA 202 interditada. O protesto é contra a falta de infraestrutura no loteamento Cidades e Frunteiras e o crescimento da violência. No Monte Castelo, a insegurança também é a principal reclamação dos moradores. Aprovado o Estatuto do Educador, a mudança no projeto de lei atende às reivindicações dos professores. E veja no quadro Direitos e Deveres a cobrança indevida de um imposto na compra e venda de imóveis na capital. Estas e outras notícias agora no Guará News. Boa tarde. E no começo da manhã, a BR-202 ficou interditada como protesto contra a falta de infraestrutura no loteamento Cidades e Fronteiras. Os moradores denunciam também que a falta de iluminação pública tem facilitado a ação de criminosos e não descartam a possibilidade de nova interdição se as reivindicações não forem atendidas. Moradores do loteamento Cidades e Frunteiras no Araçagi, em São José de Ribamar, interditaram a MA 202 hoje em protesto pelas condições estruturais do bairro. Foram utilizados galhos de árvores e estrutura de concreto para impedir a passagem de veículos. Uma longa fila de carros e ônibus se formou nos dois sentidos da rodovia que atende a população da região metropolitana de São Luís. Os moradores denunciam que não tem coleta de lixo, iluminação pública e asfaltamento nas ruas. Não temos parada para pegar ônibus, pegamos parada céu aberto. Gil Coutrin esteve aqui com o prefeito Luiz Fernando, disse que ia fazer o asfalto e tudo, até hoje estamos esperando. Foram convocados para participar das nossas reuniões, 3 reuniões, na terceira decidimos fazer essa paralisação. Os moradores dizem que já procuraram a prefeitura de São José de Ribamar pelo menos 3 vezes em busca de uma solução para os problemas do bairro. Mas tudo ficou na promessa. A gente está tomando essa posição, essa manifestação pacífica, para que a gente possa recolher para o nosso bairro aquilo que é direito nosso. Nós pagamos impostos. Aqui, o bairro de Araçagi é a galinha dos ovos de ouro de São José de Ribamar, porque é o maior IPTU do município. Nós temos hoje 800 casas, nós temos 1.300 lotes, nós temos 4.000 pessoas. Então nós precisamos de água da Caema, que nós temos poços. Para você entrar na sua casa, muitas vezes você precisa fazer a rua, porque eles não consertam. Praticamente é essa a nossa situação. Além dos problemas de infraestrutura no bairro que pertence a São José de Ribamar, os moradores reivindicam também mais segurança. Hoje, por conta da manifestação, viaturas da Polícia Militar estão no local, mas a presença da polícia nesta parte da região metropolitana de São Luís quase não existe. Toda vez que a gente chega é preocupado, a gente contrata, às vezes vigia, isso não resolve. E o que as pessoas estão fazendo hoje? As pessoas estão fechando, tem rua que está fechada para poder colocar na entrada da rua. Quer dizer, você está privatizando uma coisa pública, porque não tem nenhuma providência do setor público. E por conta da violência, Eduardo Carvalho perdeu o irmão que foi assassinado há 3 meses, quando trabalhava num restaurante às margens da rodovia. Mataram ele por falta de segurança que nós não temos aqui. O protesto, que prejudicou a manhã de muita gente que utiliza o local para ir para o trabalho ou para a escola, poderá ser realizado novamente pelos moradores do Araçagi. A população está decidida que só iremos sair depois que aparecer algum representante. Caso isso não aconteça, isso vai se tornar diário. Sobre o protesto dos moradores do loteamento Cidades e Fronteiras, que interditou a MA 202, a Prefeitura de São José de Ribamar informou que o bairro vai ser asfaltado depois que o serviço seja concluído no bairro vizinho e que as outras reivindicações, como a segurança, por exemplo, do local, é de responsabilidade do governo do estado. Moradores do Monte Castelo até tentam se proteger da ação de bandidos com a colocação de grades em lojas e evitam andar pelas ruas sem companhia, mas denunciam que os assaltos aumentaram na região. Comércios que foram invadidos mais de uma vez e ruas sem policiamento são as principais reclamações da comunidade.
No bairro do Monte Castelo, os moradores estão sendo vítimas de constantes assaltos à mão armada. Os bandidos agem de moto e até de bicicleta. Segundo esta senhora, que não quis ser identificada, a falta de policiamento tem facilitado a ação. E conta que o estabelecimento dela foi arrombado por 2 vezes. Nem mesmo as grades inibem a ação. A gente já arrombaram aqui 3 vezes. Arrombaram cadeado, porta, tudo. Mesmo, já tinha grade. Já tinha grade, já tinha cadeado. Eles arrombaram. Da última vez eles entraram por cima. Por cima, porque tinha uma abertura lá, que não era... Era só uma sala, porque era o espaço de uma escada. Aí eles arrombaram, entraram por cima e arrombaram, levaram tudo. Vocês acham que é preciso mais policiamento aqui? É pouco policiamento? Nem tem, para falar a verdade. Porque até quando a gente corre lá na praça para pedir ajuda, nunca tem policial, nunca tem nada. Dona Isis trabalha na Rua da Glória. Na hora de voltar para casa, ela nunca desce a rua sozinha. Muitas pessoas fazem do mesmo jeito, porque o lugar, segundo ela, é onde acontece a maioria dos assaltos. É muito complicado porque, assim, a gente trabalha aqui no centro médico, então, assim, meio-dia, à tarde, final de semana também não tem policiamento aqui de jeito nenhum. É muito complicado. Todo dia tem assalto. O colega chega no serviço que já foi assaltada, entendeu? Inclusive tem uns que pedem até assim, me dá logo o cordão, o que tiver, porque leva mesmo. E a gente já reclamou várias vezes, liga para a polícia. Tem uma gorita aqui, né, uma da polícia, mas não aparece. Na Rua Manuel Beckmann, o perigo é visível. Muitos estabelecimentos fecham às 6 da tarde, para não correrem o risco de alguma tentativa de assalto. Mulheres e jovens são os principais alvos dos bandidos, que costumam assaltar por volta do meio-dia e a partir das 7 da noite. Eles desceram de uma bicicleta e tentaram assaltar aqui na porta. Eu segurei um deles. Depois correram aí, essa coisa toda. No dia do assalto que teve aqui, a gente estava nós 3 sentados, eu tive a reação de correr, né, para dentro de casa. Quando eu vi seu Amanso caído, eu voltei. Aí foi na hora que eles pegaram a bicicleta e correram, desceram com a bicicleta. E eu peguei meu carro, fui aqui no posto aqui da Igreja da Conceição. O policial simplesmente disse que não podia fazer nada, que não tinha uma viatura no momento. Quer dizer, nunca teve viatura lá. Que eles estavam lá, isso na minha cara, que eles estavam lá só para vigiar os bancos da igreja. Aqui os moradores se protegem como podem, ou com cercas elétricas, ou com grades, ou até mesmo usando um apito, que serve para avisar os demais vizinhos que eles estão sofrendo ação de bandidos. Apito não resolve, tem que ser a polícia, essa sim. Os moradores pretendem fazer um abaixo-assinado pedindo mais policiamento e o retorno de uma viatura da polícia na área. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança para falar sobre a falta de policiamento no bairro, mas até agora não tivemos resposta. A seguir, Hemomar disponibiliza unidades móveis para coleta de sangue. Campanha será intensificada durante o mês de junho na capital. O Centro de Atenção Psicossocial Infantil está interditado. O Ministério Público Estadual constatou irregularidades para o funcionamento. Sem lugar para atender, esses pacientes foram encaminhados ao CAPS, álcool e drogas. Agora, crianças e dependentes químicos estão recebendo tratamento no mesmo lugar. Que o crack é uma droga devastadora, muita gente sabe. Que o Maranhão carece ainda de políticas públicas eficientes para combater o crack e outras drogas, infelizmente é um problema sério, que vem sendo discutido por diversos órgãos. Até porque o uso das drogas atinge todas as classes e idades. E o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que deveria funcionar para acolher os jovens que precisam de atendimento, está fechado desde o ano passado. E segundo informações do Ministério Público, foi fechado logo após a inauguração, porque o local não é apropriado.
A situação foi verificada pela Promotoria da Infância e Juventude após o Ministério Público Estadual fazer um mapeamento das dificuldades no atendimento das crianças e adolescentes dependentes químicos. Nós verificamos logo de início que o prédio não tem condições de atender crianças e adolescentes. Tem escada, enfim, há uma série de irregularidades que realmente não comporta que funcione naquele local. Mas também nos foi dito por esses técnicos que eles não estão fazendo atendimento, que ficam ansiosos, porque a equipe não estaria completa. Com o CAPS fechado, as crianças e os adolescentes são encaminhados para o CAPS-AD, que é destinado ao tratamento de adultos. Segundo o gestor do CAPS-AD, por conta disso a demanda aumentou. O tratamento não é ideal e as consequências não são boas para os jovens dependentes. A consequência é você não conseguir tratar uma doença precocemente. Obviamente essa doença vai agravar e quando ele chegar numa fase adulta, provavelmente com uma cronicidade maior. Foi aprovado na Câmara de Vereadores o reajuste salarial de 9,5% aos professores da rede municipal de ensino. Dentro desse aumento, 2% são recursos do Fundeb, já que a proposta da Prefeitura era de 7,5%. O Executivo enviou o projeto de reajuste ao funcionalismo público de 7,5%. Para os educadores, além deste percentual, será acrescido mais 2% oriundo do Fundeb. O vereador Lisboa, que também é professor, diz que, além dos professores, quem ganha são os estudantes. Na verdade, quem sai ganhando, sobretudo, é o pequeno ludovicense, o aluno da escola da rede pública municipal de ensino. Isso no primeiro momento, porque o professor entra muito mais valorizado, muito mais voltado para ter uma dedicação, que já é enorme, mas muito mais significativa. Muitos professores acompanharam a votação e, ao fim da sessão, saíram satisfeitos. Mais importante, na verdade, além da questão dos 9,5%, é saber que a gestão pública respeita os direitos garantidos ao longo desses anos e que não foi honrado e não foi respeitado pela gestão anterior. Foi aprovado o novo Estatuto do Educador do Maranhão. A votação foi realizada na Assembleia Legislativa em regime de urgência. Os deputados também aprovaram outros 2 projetos que garantem benefícios aos professores. Os educadores da rede estadual de ensino ficaram quase 2 meses em greve. O Estatuto do Magistério, que foi aprovado por unanimidade dos parlamentares, foi votado em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Maranhão. Durou pouco mais de 1h30, com muita discussão. O deputado Bira do Pindaré apresentou 7 emendas e 8 destaques, mas nenhuma foi aprovada. Eu acho que foram 7 emendas e um destino. Infelizmente, a categoria conquista um direito importante, que é o Estatuto do Educador, mas poderia ser muito melhor esse estatuto se a gente tivesse feito alguns reparos importantes, como, por exemplo, as mulheres, as professoras, que ficaram prejudicadas, ao meu ver, no que diz respeito aos interstícios, né? Porque os interstícios não garantem às mulheres professoras o direito de chegar ao topo da carreira, porque ela tem uma aposentadoria especial de 25 anos. E da forma que está, ela teria que trabalhar 35 anos para chegar à última referência. Não, foi bom. Tudo isso foi pactuado com o sindicato, foi construído a 4 mãos, 2 do sindicato, 2 do governo do Estado e a presença também da Assembleia que eu representei naquele momento da discussão. Eu não poderia, nesse momento, deixar de fazer com que a bancada do governo aprovasse uma coisa que o próprio Simprocima, quando socializou por meio de assembleias regionais, essa decisão do Executivo foi aprovada. Membros do Sindicato dos Professores assistiram à sessão e se manifestaram com cartazes e com aplausos em alguns momentos. A aprovação é resultado de vários anos de luta. Poderiam, é bem verdade, foram feitas emendas, não passou, mas é um momento histórico dos trabalhadores do Maranhão. Então, de parabéns cada educador, cada educadora, todos os funcionários de escola que se empenharam na luta em defesa desse instrumento. Acontece hoje o primeiro Fórum de Vigilâncias Sanitárias em Farmácias de São Luís. O repórter Joelson Braga tem outras informações. Olá, estou aqui no auditório da FIEM, onde está acontecendo o primeiro Fórum da Vigilância Sanitária em Drogarias de São Luís. A intenção do fórum é trazer a discussão das boas práticas farmacêuticas. Aqui ao meu lado a Yara Berto, que ela é coordenadora da Vigilância Sanitária. Yara, qual o objetivo principal desse fórum, além de trazer essas boas práticas farmacêuticas?
A gente tem a intenção de trazer a legislação sanitária, relembrar, né, porque os estabelecimentos têm conhecimento, mas relembrar e falar das ações que a Vigilância Sanitária está planejando desenvolver durante esse ano em São Luís, né, tudo de acordo com a legislação vigente, principalmente a questão dos antimicrobianos, que é uma coisa bem recente, uma legislação bem recente, que é a escrituração. Então a gente está querendo trabalhar com os estabelecimentos farmacêuticos nesse sentido de orientar para que eles possam tomar todas as providências e evitar problemas durante as fiscalizações. Além dessas questões também tem a questão do plantão, né, dos farmacêuticos, geralmente fim de semana. Como é que está essa relação aí? Como é que também a Vigilância Sanitária vem encarando isso? Bem, durante todo o horário de funcionamento das drogarias é necessária a presença de um farmacêutico, né? Então, o que a gente faz durante as inspeções é verificar se os estabelecimentos estão cumprindo com essa norma que exige a presença do farmacêutico. De um modo geral, a gente não encontra muitos problemas, ainda encontramos, mas não é um problema que abrange todas as farmácias, é uma minoria, né? E nesses casos a gente tem que autuar o estabelecimento porque ele não pode funcionar, ficar aberto sem a presença de um farmacêutico para fazer a orientação da população quanto ao uso dos medicamentos, ao uso racional. Esse é o papel do farmacêutico. As discussões acontecem durante todo o dia de hoje aqui no auditório da FIEMA, no bairro da Coama. Joelson Braga para o Guará News. O Hemomar disponibilizou unidades móveis em vários pontos da cidade para incentivar as doações de sangue em São Luís. A campanha encerra no fim do mês. Neste período do ano de festejos juninos, a demanda aumenta, mas o estoque ainda está reduzido. O Hemomar realiza uma campanha para atrair doadores voluntários. Ela é uma necessidade, é uma estratégia de captação para que o Hemocentro possa assegurar estoque de sangue suficiente ao atendimento da demanda de transfusões nesse período junino. A campanha no São João Solidariedade ao Sotaque da Vida Doe Sangue começa esta semana e vai até o dia 29 de junho. A expectativa do Hemomar é que o número de doadores aumente pelo menos 30% no período. Nossa expectativa é que mais pessoas venham doar do que estavam vindo nos dias anteriores para poder a gente ter sangue, pelo menos 30% acima da média diária atual. Durante a campanha, além do Hemomar, que fica no bairro do João Paulo, os voluntários podem doar sangue nas unidades móveis. Atenção para os locais. No dia 13 de junho, no Hospital Geral, que fica no centro. No dia 14, Hospital Carlos Macieira, no Calhau. Dia 15, Igreja Batista Missionária no Quatraque 4. Dia 22, Igreja Adventista na Vila Palmeira. E no dia 29, Igreja Adventista em São José de Ribamar. O maquinista José de Ribamar do Carmo veio ao Hemomar para ajudar uma amiga. Ele sabe da importância de doar sangue para quem precisa. Com certeza, a doação é uma questão de salvar vidas, né? O nosso sangue a gente tem que fazer isso mesmo para poder salvar muita gente, muita pessoa que se acidenta, precisa. Aí nosso sangue a gente ajuda, né? No próximo bloco, na compra e venda de imóveis, conheça o imposto que, em alguns casos, está sendo cobrado indevidamente na capital. Quem vai comprar um imóvel em São Luís deve ficar atento à cobrança de um imposto. Ele representa 5% do valor do imóvel. É o laudêmio e é cobrado em transferência definitiva de compra e venda. Mas o que muita gente não sabe é que os imóveis em São Luís estão livres desse imposto. Entenda mais no quadro Direitos e Deveres. Atualmente, é bem comum a cobrança ao cidadão ludovicense para que efetue o pagamento da taxa de laudêmio. Em alguns casos,
A exigência dos valores surge até durante a assinatura do contrato de financiamento do imóvel que o cidadão está comprando. Laudêmio é uma taxa que deve ser paga à União quando acontece transação com escritura definitiva de compra e venda. Essa taxa equivale a 5% do valor do imóvel atualizado, localizado em área de marinha. Mas a pergunta é, quem mora em São Luís deve pagar essa taxa? Especialistas dizem que não, devido à emenda constitucional 46/2005, que excluiu do patrimônio da União as ilhas costeiras que contenham sede em município. A partir da emenda constitucional 46/2005, onde alterou o artigo 20 da Constituição Federal, ela excluiu do patrimônio da União essas áreas pertencentes à Marinha que contenham sede em município. Então, a partir da emenda constitucional, veio o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que confirmou que a ilha Upoaçu, que contemplam os municípios São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís, não pertence à União, e sim ao Estado. A indevida cobrança dessas taxas gera danos à população, como ações fiscais e inscrições no cadastro de inadimplentes. Foi o que aconteceu com Thales, ao vender o imóvel localizado no bairro da Ponta da Areia, na cidade de São Luís. Olha, eu vendi um imóvel no início de 2011 e fui obrigado, na verdade eu fui obrigado a pagar 15 mil reais, que eu vendia o imóvel por 300 mil, e fui obrigado a pagar 15 mil reais de laudêmio. Aí eu estava dando isso já como perdido, e soube que através do IBDEC, que eu poderia ser restituído desse valor, desde que eu ingressasse na Justiça. Ele recorreu ao judiciário, em seguida conseguiu a restituição integral e atualizada dos valores. Quem está sendo cobrado da taxa de laudêmio deve buscar uma medida judicial para suspender essa cobrança e, caso tenha pago, pode recorrer ao judiciário para pedir a devolução com correção dos valores que foram pagos. Para as pessoas que estão sendo cobradas, a alternativa é entrar com medida judicial para suspender as cobranças. Quais são os documentos necessários? Existe um boleto, o próprio boleto que é emitido pela Secretaria de Patrimônio da União, e a escritura do imóvel que comprova. Com isso, ele recorre ao judiciário para suspender ou para pedir a devolução. Outras notícias do Maranhão acontecem às 7 da noite. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia e eu te espero amanhã.